Fala, gente boa! Tudo bem? Como é que foi de Natal, hein? Ó, essa semana você sabe que eu estou contando em capítulos como foi que o Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado no Brasil, que infelizmente deu errado. Né? Eu já contei 4 vídeos aqui, detalhes da investigação da Polícia Federal, fui confrontando com notícias da época para a gente ver que as coisas fazem mesmo sentido. Para você entender toda a dinâmica nesses vídeos que assim eu fiz meio que para você consultar. Tá com dúvida? Corre lá e consulta que tem as informações corretas para você, as informações oficiais. No primeiro vídeo eu te contei como o Bolsonaro passou 4 anos preparando o clima do golpe no país. No segundo vídeo, logo após ele perder as eleições, o que ele fez, como é que eles agiram até a primeira tentativa de detonar o golpe de Estado, no dia da diplomação do Lula e do Alckmin, como presidente e vice-presidente. No terceiro vídeo eu te contei o que eles fizeram após essa tentativa que não deu certo, a primeira deu errado, o monitoramento do Alexandre de Moraes, inclusive a tentativa de assassinato do Alexandre de Moraes, até chegar na segunda tentativa de detonar o golpe, quando eles explodiram um caminhão-tanque em frente a um aeroporto em Brasília, tentando criar um estado de sítio. No quarto vídeo eu te contei o que aconteceu dali em diante, a fuga do Bolsonaro para os Estados Unidos, a posse do Lula, até o 8 de janeiro, até o momento em que os golpistas partiram para a cartada final. Vamos arrancar o Lula à força do poder. E nesse vídeo aqui eu te conto que tudo isso teve um planejamento. E quem planejou? Quem teve as ideias? Quem elaborou a estratégia do golpe? É dessa pessoa que eu vou falar nesse vídeo aqui. É um dos 40 indiciados pela Polícia Federal pela tentativa de golpe. E é o sujeito que, segundo todas as informações da investigação e também tudo que se sabe sobre ele, é o grande mentor do Jair Bolsonaro, o cérebro por trás do golpe. De quem que eu estou falando? Estou falando de Augusto Heleno Pereira Ribeiro, general do Exército, 1,60 m de puro ódio. Esse homem aí é o grande mentor intelectual do Jair Bolsonaro. Porque é óbvio, né, gente? Jair Bolsonaro não tem condição de ser mentor intelectual de nada, né? Alguém tinha que estar por trás. E é esse sujeito aí. Segundo concluiu a Polícia Federal, e segundo a gente consegue concluir, inclusive sabendo informações da biografia dele e da atuação dele no ministério do Bolsonaro. Vem comigo que eu te conto essa história toda. Sou Ricardo Mello, sou explicador-geral da República, estou aqui para traduzir o politiquês para o bom e velho português. E ó, já te peço, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Te peço também, se puder e se quiser, para participar do financiamento coletivo. É ele que mantém esse trabalho no ar todos os dias. É jornalismo independente, gente, sem patrão. Eu me dedico integralmente a isso. Se você puder contribuir, seja membro do canal. Aqui embaixo tem um botão que é o Seja Membro e aqui em cima também tem essa chave Pix, inclusive a maioria usa, tá? E se você não puder, deixa o seu engajamento, que isso já é uma forma de me remunerar. Curte, comenta, se inscreve no canal, tá pago. Mas vamos lá, que tem muita história para te contar sobre esse sujeito aqui, o Augusto Heleno. Então, ele foi retratado pelo jornal É o País como o estrategista-chefe que Bolsonaro instalou a um gabinete e uma escadaria de distância. Ele trabalhava no Palácio do Planalto, no andar de baixo, bem pertinho do Jair Bolsonaro. E o tempo todo estava com ele. O Augusto Heleno, inclusive, conhece o Bolsonaro já há muito tempo, há muitos anos. E olha, tem um DNA, um sangue golpista. Desde sempre foi golpista. Que é importante a gente entender a biografia dele, os fatos mais importantes da biografia pública dele, para você entender a participação dele nesse plano de golpe. E quem é Augusto Heleno? Por que é tão importante a gente entender a biografia desse cara? Esse cara, ele é golpista há décadas, desde que ele é militar, ou talvez antes, né? Essas pessoas que você está vendo na fotografia, e esse da direita de cap, é o general Silvio Frota. Foi ministro do Exército do governo Geisel, o penúltimo governo militar. O Silvio Frota foi ministro numa época que não existia Ministério da Defesa, existia ministro do Exército, ministro da Marinha, ministro da Aeronáutica. Ele era o ministro do Exército. O Heleno era ajudante de ordens do Silvio Frota. Era tipo o Mauro Cid dele, o cara que anda com ele para cima e para baixo, fazendo tudo, tipo um secretário particular. E o Silvio Frota tentou dar um golpe nos governos militares, um golpe no golpe, sabe? O que acontece? Em 1974, o Geisel anunciou que o Brasil ia começar a fazer uma transição
lenta, gradual, segura, como eles chamavam, da ditadura militar para a volta dos governos civis, tirar o governo da mão dos militares. Silvio Frota era contra, ele era golpista pra caramba, mesmo não queria largar o osso. E aí, para evitar que o Brasil voltasse a ser democrático, ele tentou dar um golpe no Geisel. E usou o general Heleno para isso. O que acontece? O Geisel sacou que ele andava fazendo críticas contra ele dentro do governo, percebeu que ele corria risco de levar um golpe, e aí ele chamou uma reunião com os comandantes militares. E aí o que o Silvio Frota fez? Mandou o general Heleno de carro, dirigindo, ir no aeroporto buscar os comandantes militares, porque aí ao invés de levar esses comandantes lá para o presidente, que estava chamando eles, o Heleno ia dirigir com esse carro e levar esses militares para se encontrar com o Silvio Frota, onde ele ia anunciar que ia dar um golpe de Estado no governo militar. E aí o Heleno chegou lá dirigindo para pegar os militares desconfiaram porque sabia que estava tendo já uma articulação golpista dentro do governo militar, não embarcaram no carro que estava sendo dirigido pelo Heleno, não quiseram entrar no carro, não foram se encontrar com o Silvio Frota e foram sim se encontrar com o presidente que tinha chamado eles. O Geisel percebeu que ia levar o golpe e antes disso ele demitiu o Silvio Frota do Ministério do Exército. Crise com demissão de general e ameaça de levante em 77 foi marco da ditadura militar. Então, o Heleno era o grande puxa-saco de um militar tão golpista que tentou dar um golpe nos caras que deram o golpe. Pensa bem. Então ele tinha o DNA de golpista. E aí passou, né? Ele foi demitido junto com o general, saiu da função e foi tocar a vida dele de militar, porque é demitido do cargo, mas continua sendo militar, né? Fantasmas de massacre no Haiti assombram generais do governo Bolsonaro. O general Heleno, nessa sequência da carreira militar, já no governo Lula, ele virou comandante das forças de paz lá no Haiti. Né? Vários países mandaram soldados e o Brasil era quem comandava a força de paz. Então, militares brasileiros foram seus comandantes e o Lula mandou o general Heleno na época. Não sabia ainda que ia virar essa figura que virou agora. E aí o general Heleno se envolveu lá e comandou uma operação numa favela que matou dezenas de pessoas, mulheres, crianças, com um argumento que ia entrar lá para prender um bandido, só que atirou em todo mundo. Deu mais de 22 mil tiros, incluindo de helicóptero, na favela. Então matou dezenas de pessoas. O general Heleno, ele já falou sobre essa operação, ele disse que deu ordem mesmo para atirar nas pessoas, porque assim, eles acertavam um tiro em uma pessoa que eles achavam que era bandido, aí um monte de gente corria lá para socorrer, para pegar o corpo, para pegar aquela pessoa baleada. E aí eles atiravam nas pessoas que chegavam para tentar socorrer. Então não tinha certeza se o bandido era bandido mesmo, podia ser um cidadão morador da favela, e quem tentava socorrer eles matavam também. E aí isso pegou mal pra caramba. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos pediu para o Lula, pelo amor de Deus, tira esse açougueiro daqui, esse sanguinário do Haiti. E aí o Lula mandou ele de volta para o Brasil. Começou aí um sentimento assim, bem ruim do general Heleno pelo Lula. Né? Começou, mas não foi só isso não. Tá? O general Heleno, depois que voltou para o Brasil, foi ser comandante militar da Amazônia. E aí, numa palestra, num evento que ele estava participando, ele criticou a política de demarcação de terras indígenas do governo Lula. Ele meteu o pau. Falou que estava tudo errado, porque é o seguinte, o Lula estava querendo fazer demarcação de terras contínuas. E tinha uma proposta para fazer demarcações assim, isoladas. Então, ilhas no meio da Amazônia. Essa ilhazinha aqui é da etnia tal, essa ilha aqui é da etnia tal, essa outra ilha aqui é da etnia tal. Então, os indígenas iam ficar todos isolados, cada um distante do outro, e no meio desse território, invasor, cheio de invasor de terra, cheio de fazendeiro que invadiu as terras. Então aí a demarcação ia fazer uma coisa contínua. E ele era contra isso. E aí, como ele era o comandante militar da Amazônia, obviamente a opinião dele pegou muito mal, gerou muita confusão no governo, e aí ele acabou demitido pelo Lula da função de comandante militar da Amazônia. De lá ele foi enviado para o Centro de Ciência e Tecnologia do Exército. E ele foi para lá contrariado, não queria, falou que aquela lá não era função para ele, que ele não manjava disso. E ele entende que ele foi mandado para lá como um castigo
que teria sido aplicado pelo Lula, tanto pelo que ele fez no Haiti, tanto pelo que tinha acontecido quando ele era comandante militar na Amazônia. Então aí, meu amigo, minha amiga, aí nasceu o ódio do Heleno pelo Lula. Ele já não gostava da esquerda, já não gostava do PT, já não simpatizava com o Lula, mas ali passou de ser um não simpatizar para ódio, para valer. Essa matéria aqui, ó, da revista Le Monde Diplomatique, francesa, olha que chique, a veemência do general. Heleno tem sentimentos fortes com relação ao presidente Lula e talvez o culpe por não ter chegado ao comando da Força Terrestre. Francês é chique, né, gente? Sentimentos fortes, veemência, é ódio, ódio mesmo. Mas francês não é mais fino, não vai falar isso. Mas era ódio mortal do Heleno contra o Lula. E aí esse ódio veio bem a calhar no momento que ele teve a oportunidade de dar o golpe de Estado. E ele nunca negou esse ódio, muito pelo contrário. General Heleno, sempre tive horror ao PT. Sempre fui um grande opositor do PT e de tudo que o cerca. Jamais gostei do Lula e muito menos da Dilma. Declarações do próprio general Heleno. E aí passa o tempo, chega 2018, aparece lá um militar, fanfarrão, que falava um monte de bobagem, estava ganhando projeção nos meios de comunicação, um sujeito chamado Jair Bolsonaro. Os militares cresceram o olho e falaram assim, pode ser a nossa chance de voltar ao poder pelo voto. E aí o general Heleno se apresentou e falou, deixa que eu cuido desse energúmeno. Ele é meio burrão, meio idiotão, mas se a gente vigiar, a gente meio que controla isso. Pelo menos é isso que eles pensavam, né? E aí o Heleno falou, eu cuido dele. Vira o conselheiro, tal, se aproximou, passou a apresentar o Bolsonaro para outros militares em reuniões do clube militar, de outros eventos de militares, para falar, ó, esse cara aí pode ser presidente, pode ser bom para nós, ele é militar do exército também, pode ajudar a gente pode voltar ao poder depois de tantos anos dessa democracia aí, a gente pode tentar dar um golpe de novo. E aí articulou a aceitação do Bolsonaro dentro do ambiente militar para que ele pudesse então ser o candidato. E aí depois, o Bolsonaro conheceu o Heleno, conheceu esse Bolsonaro aí, ó. Isso aí é o Bolsonaro da escola de cadetes na Academia Militar das Agulhas Negras. Não é a cara do Jair Renan, fala a verdade. Ele, justo o filho que ele menos gosta, né? Não é uma ironia do destino, é a cara do Renanzinho, picareta. Mas enfim, aí o Heleno engrossou a campanha do Bolsonaro, entrou de cabeça como uma das lideranças da campanha, inclusive no dia do lançamento da candidatura do Bolsonaro, em 2018, ele fez essa presepada aqui. Ele foi na reunião lá na convenção do PSL, que era o partido do Bolsonaro na época, e cantou a musiquinha no microfone. Se gritar, pega centrão, não fica um, meu irmão. Tal. E aí é que pegou mal pra caramba com os deputados do Centrão. Depois o Bolsonaro sentou no colo do Centrão para poder governar e o Heleno ficou de boca calada. Mas ele ficou conhecido também por esse episódio aí, né? E também, já entrando no esquema golpista, teve a reunião de julho de 2022, uma reunião ministerial, que depois o STF teve acesso à gravação e liberou para a imprensa, em que o Heleno diz, no microfone ali para todo mundo escutar, que se tivesse que virar a mesa nas eleições, tinha que fazer isso, era antes da eleição, não podia esperar a eleição, porque depois já não dá para fazer mais. Porque depois os outros países iam reconhecer a vitória do Lula, se acontecesse, e aí eles não iam conseguir reverter. Se tivesse, então, que virar tudo, tinha que dar soco na mesa, tinha que ser ali, antes da reunião acontecer. Porque o plano golpista já estava em andamento há muito tempo, como você já viu em outros vídeos aqui. Vamos ver a fala do Heleno, que é curtinha nessa reunião. Então, o que tiver que ser feito, tem que ser feito antes das eleições. Se tiver que dar soco na mesa antes das eleições, se tiver que virar a mesa antes das eleições, depois das eleições será muito difícil que tenhamos alguma nova perspectiva. Até porque eles vão fazer tão bem feito que essa conversa do Fachin foi exatamente com os embaixadores, para que nenhuma possibilidade do VAR acontecer, no dia seguinte todo mundo reconhece e fim de papo. Então isso aí tem que ficar bem claro, Eu acho que as coisas têm que ser feitas antes das eleições. E vai chegar um ponto que nós não vamos poder mais falar, nós vamos ter que agir. A
agir contra determinadas instituições e contra determinadas pessoas. Isso para mim é muito claro. Isso para mim é muito claro também, né, Helena? Sua fala golpista não deixa dúvida em ninguém que tenha assistido, né? E aí depois, no plano do golpe, estava reservado para ele uma cadeira na janelinha. Exatamente. O que acontece? Você já deve ter visto aqui. Havia o plano de matar o Lula, matar o Alckmin, matar o Alexandre de Moraes e no dia seguinte instalar um gabinete de crise que ia administrar o Brasil provisoriamente até realizar uma nova eleição, e o Bolsonaro ia ganhar essa nova eleição, porque eles mesmos iam organizar, e nesse período quem ia governar o Brasil seria o Braga Neto e o Heleno, que eles iam chefiar esse gabinete de crise, né? E aí quando a gente fala do relatório da Polícia Federal, o que tem na investigação que envolve o Augusto Heleno? Então eu vou te mostrar o que tem. Está aqui na página 60 do relatório da investigação da Polícia Federal. O referido plano também foi identificado em anotações encontradas na residência do general Augusto Heleno, chefe do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. Cabe salientar que no período a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, estava subordinada ao Gabinete de Segurança Institucional. Então aqui, ó, essa foto aqui é de uma agenda que foi encontrada no apartamento do Augusto Heleno, olha lá, uma agendinha com a capinha da Caixa Econômica Federal, que tinha as anotações pessoais do Augusto Heleno e tinha coisas, por exemplo, o plano do golpe inteirinho, detalhado. E entre as anotações eu destaquei algumas aqui, ó. Estabelecer um discurso sobre as urnas eletrônicas e votações. É válido continuar a criticar a urna eletrônica. Então tá aqui, ó, por exemplo, daqui uma página da agendinha dele, lá, letrinha do Augusto Heleno, lá para você chegar bem perto aqui, ó. Justamente esse último parágrafo aqui, estabelecer um discurso sobre urnas eletrônicas e votações. É válido continuar a criticar a urna eletrônica. Está aqui a anotação do general Heleno na própria agenda, né? Não foi só isso não, ó. A mesma linha de atuação identificada nas anotações de Alexandre Ramagem para coagir a Polícia Federal a não cumprir ordens do Poder Judiciário, sob pena de crime de abuso de autoridade e até prisão em flagrante da autoridade policial. Também foi identificada no material apreendido em poder de Augusto Heleno. O que era isso? Era um plano para tentar impedir os delegados da Polícia Federal de cumprir as ordens da Justiça que já estavam investigando os golpistas. Tinha o inquérito das milícias digitais, o inquérito das fake news, ainda nem tinha o inquérito do golpe, mas já tinha esses outros. E aí, qual que era o plano do Augusto Heleno? Estava lá anotadinho na agenda dele. O governo ia pedir para a Advocacia Geral da União um parecer, e esse parecer ia dizer o seguinte, ó, delegado da Polícia Federal não pode cumprir ordem ilegal. Se cumprir ordem ilegal, é crime de responsabilidade, esse delegado pode ser preso e pode ser expulso da Polícia Federal, perder o emprego e o salário. Era isso que deveria dizer o parecer da Advocacia Geral da União. Mas quem decide se uma ordem é legal ou ilegal? É a justiça, né? Mas segundo o parecer que eles iam elaborar, era o próprio governo que ia dizer, olha, essa decisão do Xandão aí é ilegal. O delegado não pode cumprir, não. Mandou apreender alguma coisa, não pode. Se ele for, ele é que vai ser preso em flagrante. Então isso ia basear a desobediência das pessoas ligadas ao Bolsonaro às ordens judiciais. Ele ia alegar, não, tem um parecer aqui dizendo que eu não posso cumprir. Os delegados iam coagir os delegados a não cumprir as ordens judiciais, né? Esse é outro aspecto. E aí, demais anotações, tá vendo? Cheio de página aqui, ó. Mais uma página aqui. Essa é justamente, ó, a informação sobre essa coisa de convencer os deputados, os delegados a não cumprir as ordens. Tem mais anotação do Heleno na agendinha dele. E aí eu destaquei mais um trecho aqui, ó. A investigação ainda apreendeu na residência de Augusto Heleno documentos que descrevem exatamente argumentos relacionados a inconsistências e vulnerabilidade das urnas eletrônicas, servindo de subsídio para a propagação de informações falsas sobre o sistema de votação. E aí tem mais essa também, então. Que na agenda dele, o que a polícia encontrou? O roteiro do golpe. Ó, precisamos fazer as pessoas ficarem com dúvida em relação às urnas, então campanhas para descredibilizar as urnas, discussão, ficar criticando, ficar inventando historinha para falar que a urna é roubada e tal. Convencer os delegados a não cumprir as ordens da justiça contra nós,
Convencer como? Com um documento do governo dizendo, se cumprir, você vai preso. E também ele tinha arquivos daqueles relatórios que diziam que as urnas eram fraudadas. Então tinha vários relatórios que virou fake news, que era disseminado nas redes sociais. Eu falei num vídeo anterior sobre a tal da live do argentino, que falou sobre um desses relatórios, para disseminar a ideia de que a eleição tinha sido roubada. E esses documentos também, entre aspas, porque é tudo coisa inventada, forjada, também foram encontrados na casa do general Heleno. Então, assim, ele era o planejador do golpe. Não existe conversa do general Heleno, pelo menos não até agora tenha se revelado, conversa de zap, áudio, ação direta, ordem dele, ó, vai lá e pega o fulano. Não existe isso na investigação. A polícia descobriu, então, que ele era o mentor intelectual, era o cara que organizava, que planejava, que listava o que a gente tem que fazer. E aí, dentro dessa lógica, ele atuava em 2 núcleos, porque a organização criminosa, que a Polícia Federal localizou, tinha 6 núcleos. E aí tinha o núcleo de desinformação e ataque às urnas eleitorais. O Heleno fazia parte desse núcleo. E ele também fazia parte do núcleo de inteligência paralela, que é aquela inteligência não oficial, fora dos trâmites oficiais, aquela espionagem que era feita na ABIN paralela, que espionava adversário do Bolsonaro, espionava jornalistas, espionava juristas, advogados, juízes, ministros do Supremo Tribunal Federal. Né? Lembra da ABIN paralela? Então, o Ramagem era o chefe da ABIN e era o primeiro chefe da ABIN paralela, que era aquela estrutura que usava um software israelense que localizava as pessoas só de digitar o número do celular delas no programa de computador, aparecendo no mapa onde aquela pessoa estava naquele exato instante. E quem era o chefe do Ramagem? O Augusto Heleno. Então ele ajudava, inclusive naquela reunião que eu mostrei um vídeo, que ele está falando tem que virar a mesa antes da eleição, naquela mesma reunião tem um outro trecho em que ele fala que eles estavam espionando pessoas das campanhas adversárias, que estavam tentando colocar agentes da ABIN infiltrados na campanha do Lula, na campanha do Ciro, na campanha da Simone Tebet, para vigiar, espionar os adversários. E ele fala isso na reunião, o Bolsonaro ainda fala, olha, melhor não tocar nesse assunto que pode vazar, depois você conversa comigo na sala fechada, você me conta isso. Porque o próprio Bolsonaro, olha, veja bem, o próprio Bolsonaro se ligou que aquilo podia vazar e podia dar problema. Por aí você vê. Mas o cérebro do golpe, que é o Augusto Heleno, assim, não foi tão cérebro quanto se esperava, porque ele anotou tudo, né? Pôs tudo numa agenda, todo o plano do golpe anotadinho com a letra dele, né? As palavras gravadas. Ele falou na reunião que tinha que virar a mesa, numa reunião gravada, com uma câmera apontada para todo mundo, né? Ele falou que estava espionando os adversários com a câmera apontada para a cara dele. Então, assim, mesmo o cérebro golpista, não dá para a gente dizer que ele é lá, assim, uma sumidade de inteligência. Na verdade, Augusto Heleno é uma coisa que eu sempre quis falar num vídeo, ou em qualquer, até num texto, nunca consegui colocar essa palavra num texto, mas é um sacripanta, essa palavra antiga, procura aí significado de sacripanta. O Augusto Heleno era um sacripanta, né, tá vivo, é um sacripanta que fez parte ativa, importante da equipe do golpe, da equipe do Bolsonaro que tentou dar um golpe de Estado. Semana que vem eu continuo contando essa história para você. Tem mais gente que teve papel decisivo, importante. Você vai saber o que o Braga Neto fazia, quais são as ações que ele comandava, as ordens que ele dava, como ele atuava. E você também vai saber qual era o papel de fato do Jair Bolsonaro na tentativa de golpe. Óbvio que não é assim. Ficou todo mundo agindo e ninguém falava nada do Bolsonaro? Óbvio que não, né? Não era golpe surpresa. Então você vai saber também o que o Bolsonaro fez nessa ação golpista que durou mais de 4 anos. Eu fico por aqui, mas eu volto na segunda-feira com mais notícias sobre a tentativa de golpe, com mais um capítulo dessa série especial de fim de ano e vou te contar tudo, detalhe por detalhe, sobre como tentaram dar um golpe de Estado e falharam miseravelmente. Ainda bem. Um abraço para você. Tchau.